A Constituição de 88, eu acho que está preparada. Eu acho que ela é atual. Porque ela é feita de princípios. Princípios que se ajustam às distintas realidades. De modo que eu considero que ela é atual. A Constituição de 1978 já sofreu um processo de modernização no que respeita à ordem econômica, mas ela traz um vício fundamental que não foi ainda superado, que é da nossa organização política. E o grande problema do país é, sem dúvida nenhuma, o confronto entre o legislativo e o executivo, a ausência de responsabilidade, a ausência de partidos políticos, a ausência de uma diretriz na vida política nacional. E isto não será superado com a organização das estruturas de poder que está na Constituição de 1988. Se não houver uma reforma política, especialmente uma reforma do sistema eleitoral, nós teremos crises políticas perenes na vida brasileira, independentemente das condições econômicas vividas pelo país. Olha, a Constituição de 88 criou uma Constituição que eu acho que resiste ao século XXI. Porque a Constituição ela é cheia de defeitos e esses defeitos fazem parte da regra constitucional. Não é uma Constituição perfeita. O que ela tem é princípios gerais que são sólidos e vão permanecer durante o século XXI. Talvez seja necessário desdobrar um pouco esse marco agregado da Constituição de 88. Né? Há avanços notáveis, as coisas que sedimentaram no Brasil, outras não. O sistema orçamentário, por exemplo, fracassou por completo, é preciso repensar. A parte do sistema político propriamente dito, há uma dissimetria óbvia entre a arena eleitoral e a arena parlamentar. A capacidade governativa do sistema político foi feita com uma razoável atrofia do sistema representativo. Há, sim, um déficit representativo no sistema político brasileiro. Mas isso são coisas que podem perfeitamente ser adaptadas, isso pode ser perfeitamente repactuadas. Né? Essa é uma Constituição, acredito, longeva e vai durar bastante tempo. O que não significa que, por livre decisão, por livre escolha das forças políticas, e é isso mesmo que a política representa, né? A capacidade de optar pelo futuro, né? Um futuro aberto, a Constituição dá as grandes balizas, mas a capacidade inventiva da política permanece e remanesce. Eu diria que sim. Eu vejo que nós temos que fazer grandes reformas na Constituição brasileira atual para enfrentar o século XXI. O problema é que a gente não sabe o que será o século XXI, né? Então, se eu soubesse o que está aí pela frente, a gente talvez tivesse mais condições de responder. Mas, pelo que o século XXI já anunciou, eu vejo que tenhamos que fazer qualquer reforma constitucional para atender essa necessidade. Eu sou, digamos assim, conservador do ponto de vista constitucional. Eu não vejo que você ganhe grande coisa mudando muito a Constituição. A minha opinião é de que a Constituição de 88 está plenamente preparada para dar os rumos do Brasil no século XXI. A Constituição Federal de 88 foi capaz de nos prover o período mais longo de estabilidade democrática e de, ao mesmo tempo, oferecer às forças políticas que atuam no Brasil uma plataforma de atuação, um programa de atuação, um programa de cunho social. A Constituição garante direitos sociais, a Constituição realmente nos oferece um projeto de país pelo qual vale a pena lutar. Por essas razões, por oferecer instituições estáveis e, ao mesmo tempo, um programa de ação, eu tenho a compreensão de que a Constituição é sim capaz de ser a Constituição brasileira que levará a nossa nação, que indicará os rumos para a nossa nação no século XXI. A Constituição tem os instrumentos para que ela própria seja alterada, melhorada, para que nós tenhamos um país melhor no século XXI. Ela não responde a todos os ditames e dilemas da nossa realidade, mas nós podemos usar a Constituição para garantir direitos e para reformar aquelas estruturas que serão capazes de levar à implementação de melhores políticas públicas. Em parte sim, em parte não.
porque a Constituição de 88 criou um sistema democrático relativamente estável, que funciona, que produz decisões, que permite a pressão de diferentes grupos da sociedade. Nesse sentido, ela abre a possibilidade, né, de que os novos problemas sejam lidados no sistema político. Por outro lado, ela não contempla uma série de transformações que estão ocorrendo na sociedade, porque ela vem de uma outra época, ela vem de 1988. Mas eu acho que uma das características importantes do sistema constitucional brasileiro é que a reforma constitucional, a revisão constitucional, a reforma constitucional, a emenda constitucional é relativamente fácil e, portanto, ela poderá ser modificada para se adaptar às novas demandas. Bem, eu vejo a Constituição como um instrumento que pode ser usado para a emancipação. Na radicalidade da dignidade humana, dos seus valores, da democracia, da igualdade, de modo que esse instrumento, que é a Constituição, pode ser fossilizado ou pode ser vivificado. E eu creio que a Constituição ainda tem um amplo horizonte prospectivo para ser realizado, notadamente no campo dos direitos, sejam sociais, econômicos, culturais, civis, políticos, no campo do princípio da dignidade humana, considerando aí a realidade alarmante, desafiadora da nossa região, sendo a região mais desigual e mais insegura e mais violenta do mundo, e o Brasil carregando o paradoxo de ser a 6ª economia mundial, mas o 81º país no índice de desenvolvimento humano. Temos um longo percurso pela frente, mas a luta pelos direitos é isso, são as lutas incessantes e cada ponto de chegada sempre simboliza um novo ponto de partida, mas eu creio que a Constituição nos dá, sim, munição para que possamos avançar na afirmação dos nossos direitos. Eu entendo que a Constituição de 88 nos serviu muito bem para a transição do século XX para o XXI. Tá? No entanto, ela engessa demais a forma pela qual se pode fazer política e o horizonte utópico da nossa sociedade. Né? Ao meu ver, o que nós poderíamos explorar mais para que essa Constituição consiga servir ao século XXI é o desengessamento, especialmente do nosso sistema federativo. É fundamental que os estados e os municípios passem a ser laboratórios de experiências sociais, que eles se diferenciem na forma como eles se organizam, que eles se diferenciem na forma como eles concebem políticas, e vai ser dessa competição entre fórmulas distintas de se fazer política é que nós vamos nos aproximar do século XXI de uma maneira menos conflitiva.